Olá, vamos começar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, santos e santas, vamos adentrar ao nosso credo. Qual foi o primeiro artigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O segundo artigo, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Se você não aprendeu ainda a rezar o credo, é importante já ir aprendendo. E o terceiro que nós vamos ver hoje, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E aqui acontece algo fantástico, algo extraordinário, algo maravilhoso. Esse Deus inacessível, invisível, inatingível, de repente, mas não tão de repente, quando chega a plenitude dos tempos, ele se encarna no seio da Virgem Maria. E é o cumprimento, meus irmãos, da promessa das promessas. A maior de todas as promessas que Jesus fez ao seu povo escolhido, lá por meio do profeta Isaías, 600, 700 anos antes de Cristo, o Senhor já prometeu: uma virgem conceberá, uma virgem da cidade de Davi, da descendência de Davi, conceberá e dará à luz a um filho. Então, essa virgem, ela se chama Maria, foi a escolhida. Então, essa promessa se cumpre no tempo e no espaço. O céu se volta para a terra, é o momento em que o céu beija a terra. E nós podemos nos perguntar, mas por que o Verbo se encarnou? Nós sabemos, lá no credo niceno-constantinopolitano, vai dizer: por nós homens e para nossa salvação. Vamos pegar a primeira carta de João, lá no finalzinho já da Bíblia, um dos últimos livros da Bíblia, capítulo 4, versículo 9. A palavra vai dizer assim, nós vamos ler de 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Então, meus irmãos, é a manifestação plena do amor de Deus. Mandar o seu Filho que se encarna no seio da Virgem Maria. Então, o Senhor nos encarna para que nós conhecêssemos o amor. Jesus Cristo é o exemplo de amor. O amor diferente de todos os amores que nós conhecemos. O amor diferente do amor de novela, do amor de muitas experiências de amor que nós já vivemos. É o exemplo que nós temos para seguir. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que conhecêssemos o amor, para que nos reconciliássemos com Deus. Para ser o nosso modelo. Qual é o seu modelo de amor? Às vezes nós falamos tanto em ídolos e hoje em dia, qual é o seu ídolo? Qual é o seu exemplo? Qual é o motivo da sua admiração? Uma vez eu fiquei assim muito triste, porque uma dessas artistas famosas, eu não vou citar o nome, mas ela estava sendo entrevistada, ela já era famosa, e perguntaram para ela quem era o ídolo dela. E ela respondeu assim: antes da fama, o meu ídolo era Jesus. E agora o meu ídolo é alguém que eu não sei bem quem que é. Não sei nem se eu já partilhei isso aqui com vocês. Mas isso marcou assim a minha vida, eu não esqueci mais, porque eu fiquei com muita dó dela. Porque o nosso ídolo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, podemos admirar um ou outro, mas idolatrar, trazer como meu ídolo aquele por quem eu morro, se for possível, Mas assim, o nosso ídolo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito, ele é nosso exemplo. Tem muitos santos que eu admiro, que eu peço a intercessão, mas porque ali já são exemplos de pessoas que seguiram, que buscaram seguir
ao nosso Senhor Jesus Cristo, assim, de uma forma mais próxima possível. Então, por ser pessoas humanas, pecadoras iguais a nós, nos ensinam muito a vida dos santos. E uma hora nós vamos falar sobre isso, nós vamos chegar lá. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, vamos olhar para Ele agora. Nosso modelo. Em Mateus 11, 29, vai dizer, Ele vai dizer, Nosso Senhor, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus, ele chama para Ele. Ele chama para a gente olhar para Ele. Olhai para mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em João 4, 6 vai dizer, eu sou o caminho, eu sou. Jesus se refere a Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eu não sou um dos caminhos, meus irmãos. Não existe assim um atalho. Jesus é o único, Ele é o caminho. Não existe meias verdades. Né? A gente que está acostumado aí com esse jeitinho brasileiro, é a questão de uma desculpa. Não, Jesus é a verdade, é sim se é sim, é não e é não. Eu sou a vida plena. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que o demônio é o pai da mentira. Então nós devíamos assim detestar a mentira. Porque Jesus é a verdade e amar cada vez mais a verdade. Não precisamos ter medo, nem precisamos começar a ir deixando essa questão de meias verdades, de desculpas, porque isso não agrada a Deus. A verdade, ela existe. Não tenhamos medo de assumir, às vezes, que erramos, mas sejamos verdadeiros, né? Em João 15, vai dizer, 15, 12, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, Jesus mais uma vez nos chama para olhar para Ele, como eu vos amo. Aqui o Senhor nos chama a olhar para eles. Antes o Senhor chegou a nos falar, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo. E aqui, mais na frente, o Senhor já fala para os discípulos dele. E ele isso aqui já é mais forte. Porque, olha, é fácil amar como Jesus nos ama. Olhamos para a maneira como o Senhor nos amou. E aqui ele diz, chama a nossa atenção, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Mas ele veio ao mundo também, segundo Pedro 1, vai dizer, para nos tornar participantes da sua natureza divina, meu irmão. Então, foi para isso que o Senhor veio, para nos salvar. O Senhor entrou na história. O sinal, a encarnação do Verbo, ele é assim um sinal distintivo da nossa fé. A nossa fé, ela se distingue de todas as outras, porque ela é a verdadeira fé. Então, só na fé cristã, um Deus se torna homem. Um Deus se encarna pelo poder do Espírito Santo. Só na nossa fé cristã isso acontece. Então, isso é um grande distintivo, que nos distingue de todas as outras religiões, certo? Vamos agora para o Catecismo 463. Ainda sobre a encarnação, vai dizer. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Isso que a gente estava falando. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, Filho de Deus, se encarnou, é de Deus. Se alguém nega isso, então não é cristão. Não é condizente com a nossa fé. E aí o catecismo vai dizer algo lindo. Esta é a alegre convicção da igreja, desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Ele foi manifestado na carne. Então, o catecismo vai dizer que esta é a alegre convicção da nossa fé, da nossa igreja. Amém? Então, esse é o primeiro ponto, meus irmãos. A encarnação por obra do Espírito Santo. O segundo ponto desse artigo que nós vamos refletir é sobre a união hipostática de Jesus. Vocês, o que é a união hipostática? É a união das duas naturezas de Jesus. Jesus, nós já vimos que ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas como é possível as duas naturezas? Como que aconteceu isso? A igreja afirma que Jesus
é inseparavelmente Deus, inseparavelmente homem. Vamos pegar no Catecismo 473. Aliás, 480, tá? Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, 481, possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na pessoa do Filho de Deus. Então, não confundidas. Jesus não significa que Deus é uma parte homem ou uma parte Deus. Não, ele possui as duas naturezas. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Elas não se confundem, elas convivem harmoniosamente na pessoa de Jesus, sem se confundir uma com a outra. Jesus, quando ele se encarnou, ele não abandonou a sua natureza divina. E ele não chegou no ventre da Virgem Maria e, tipo assim, ele exterminou a natureza humana. E não, aqui só vai reinar a natureza divina. Não. Ele assumiu a natureza divina. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Nem ele assumiu a natureza humana. Isso é maravilhoso. Nem ele abandonou a natureza divina e nem ele exterminou a natureza humana. Então, ele assumiu a nossa natureza humana. Ele trouxe consigo aquilo que ele já era, ele não abandonou aquilo que ele já era, plenamente divino, e ele não exterminou aquilo que ele não era, mas ele assumiu. Então, ele assumiu aquilo que ele não era, a nossa humanidade. Então, isso é fantástico, porque com a ressurreição de Jesus, quando ele ascendeu ao céu, a nossa natureza humana foi junto com ele. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, certo? Dá para entender assim, o que a igreja diz? Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humana, perfeitamente concordante e submetida à sua inteligência e à sua vontade divina. Ele tem vontade humana, ele agiu como homem, ele trabalhou como homem, mas é perfeitamente submetida à sua vontade divina, que tem em comum com o Pai e com o Espírito Santo. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Então, como é possível conviver essas duas naturezas? É possível pelo fato de que Jesus não era pecador. Então, a sua natureza era santa, a natureza humana de Jesus era santa. Então, ela se submetia perfeitamente à natureza divina, seguia em Jesus a natureza divina, a sua natureza divina. Isso é maravilhoso. A vontade humana segue a vontade divina sem nenhuma resistência, mas subordinada a ela. É o que nós vimos aqui no Catecismo da Igreja. E aqui a gente vai para o próximo vídeo, porque eu vou ficar fazendo os vídeos menores, porque eu estou com um pequeno problema assim, no meu celular, na hora de baixar esses vídeos, viu, gente? Talvez a gente trabalhe hoje com 3 vídeos menores.